É o Senhor que refrigera a nossa alma. Quem de nós não quer ter a nossa alma refrigerada por esse Deus maravilhoso, por esse Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há? Falamos aqui, há 2 domingos passados, falando acerca da fé em Cristo Jesus. Semana passada, pela graça do Senhor, nós estivemos aqui reunidos para falar acerca da conversão, dizendo que a fé, ela nos leva à conversão a Cristo Jesus. E nesses dias, irmãos, na terça-feira, amém? Pode. E na terça-feira, quando nós estivemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, o pastor Elvis, o nosso pastor, esteve aqui ministrando acerca da palavra do Senhor. Ele esteve aqui, ele contou acerca de um sonho que ele teve naquela noite. Os irmãos estavam aqui, ele falando que ele estava num lugar, tipo numa montanha, tipo uma rocha, e nessa rocha ali tinha um abrigo, uma caverna, aonde ali estava ele e mais 2 pessoas e uma mulher. Ele falando, as duas pessoas representam testemunha, a mulher representa a igreja. E nessa rocha, aonde ele estava, nesse sonho, como ele falou na terça-feira aqui, para cada um de nós, a mensagem, a palavra, a cada um de nós. E nessa rocha, na frente dessa rocha, havia um abismo, onde estava vendo o abismo, assim, um abismo sem fundo. E a todo instante, se não me falha a memória, a mulher, representada na igreja, ela ia até a frente para querer ver, para poder enxergar aquilo que estava lá no fundo. E a todo instante ele, sendo o pastor, ele ia de encontro a essa mulher e segurava no seu braço. Os irmãos que estavam aqui lembram do que ele falou? Ele segurava no seu braço, ele segurava no braço dessa mulher para que ela não caísse. Mas a todo instante, essa mulher, representada a igreja, ela queria estar indo para poder ver o que estava lá no fundo, no profundo, lá embaixo. Até que uma voz veio no seu ouvido e disse: não, deixe que ela vai, pode deixar ela aí. E nesse sonho, ele contando para cada um de nós aqui, depois os irmãos vão entender por que eu estou contando novamente esse sonho. Aquela voz dizia no seu ouvido, dizendo para que ele deixasse, para que ela fosse. E nisso que ele foi, essa mulher foi para enxergar aquilo que estava, o abismo profundo que estava. Essa mulher, ela cai, e numa que ela cai, né, ele segurando, ele leva ele junto com ele. O pastor cai, mas eles não caíram nesse abismo, porque eles estavam debaixo da proteção do Senhor. E a mulher desesperada, porque estava vendo o fundo do abismo, estava pensando que estava caindo, mas ali ele estava flutuando sobre aquela profundidade, porque o Senhor estava guardando a mulher, a igreja que estava ali. E ele disse que nesse sonho, ele trazia novamente a mulher para junto, para perto, para dentro daquela rocha, e a rocha nós sabemos que é Cristo Jesus, e ele traz novamente aquela mulher para dentro dessa rocha, para a proteção, que é Cristo Jesus. E nisso, ele contando a cada um de nós, como que nesses tempos de hoje, a mulher, a igreja, representada naquela mulher, ela tem se envolvido com as coisas desse mundo. Ela tem se misturado com as coisas desse mundo, a ponto de muitas das vezes chegar e cair nesse abismo profundo, se esquecendo, abrindo mão da proteção que é Cristo, da rocha que é Cristo Jesus. Mas muitas das vezes, ela por seus costumes, por seus desejos, pelas concupiscências do seu coração, elas vão para tentar ver como que é, o que é, e chega, cai num abismo, e nós sabemos que esse abismo é o inferno. E ele falando para cada um de nós, a necessidade da gente se posicionar diante do Senhor. A necessidade de eu e você, de nós nos santificarmos na presença do Senhor. Porque como já pregamos aqui a certa hora, céu e inferno, eles são reais a cada um de nós. Tanto o céu para aqueles que buscam a palavra do Senhor, mas também o inferno para aqueles que decidiram no seu coração não se entregar ao Senhor, mas viver a sua vida na sua vã maneira de viver. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite com os irmãos, acerca da santificação
Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo, a partir do versículo de número 13. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, onde vai estar escrito assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O subtítulo aqui dessa palavra está escrito: exortação à santificação. Irmão, nos tempos que nós vivemos, nesse tempo de hoje, quando a gente vai falar de santificação, é um tema que, assim como foi também de sede do inferno, que é um tema escasso também em muitas denominações, assim também é acerca de santificação. Porque a santificação, irmãos, ela vai requerer de nós muitas coisas. E muitas das vezes, quem está disposto a abrir mão de muitas coisas para poder viver uma vida em santidade com o Senhor, para poder viver uma vida reta diante da presença desse Deus que é puro, desse Deus que é santo? Como disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem, nesses tempos de hoje, quem está disposto a abrir mão de tudo que você tem, abrir mão das coisas lá de fora, para viver em santidade, na presença do Senhor? Como nós vamos para a definição de santidade, de santificação, de santo, santo é o ato ou efeito de santificar-se. É aquele que é cortado e separado. Ser santo fala de ser separado. Separado de quê? Separado desse mundo lá fora. Separado das coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Separado de tudo aquilo que muitas das vezes não vai te levar a viver uma vida não em santificação com o Senhor, mas uma vida distante do Senhor. Uma vida fora da presença do Senhor. E isso é interessante, é importante nos nossos dias de hoje. Sede santo, assim como Deus, como sede santo, como Deus, o nosso Deus, Ele é santo. A palavra do Senhor em Hebreus vai dizer: sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Ninguém vai ver a Cristo Jesus. Hebreus 12. Aleluia, vale a pena a gente abrir para ver. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 12, no 14, vai dizer assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Muitos se contaminem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça do Senhor, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
e por ela muitos se contaminem. É um tema, irmãos, escasso. É um tema onde ninguém quer mais ouvir. Andar, viver em santificação. Porque, como eu disse no começo, ele vai requerer de nós situações, coisas, para que nós venhamos a andar nessa presença, na presença do Senhor. A gente tem que entender que a santificação em Deus, ela vai cobrar de nós algo. Ela vai requerer de nós algo. Algo para poder vivermos no caminho do Senhor, na presença do Senhor. Porque a palavra mesmo diz, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Irmão, sabe por que eu digo? Porque não tem como eu viver a minha vida da minha maneira, aqui nessa terra, fazer aquilo que o meu coração desejar, uma vez que a palavra diz que o nosso coração ele é falho, ele é enganoso, que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final dele é morte. Não tem como eu andar nesse mundo sem santificação e chegar no final da minha vida, eu querer estar diante do Senhor, viver com o Senhor, viver nessa morada pela qual Ele tem preparada com o Senhor. Ver, nós vamos ver. Porque a palavra diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Nós vamos estar diante sim do Senhor, mas muito para a salvação eterna, mas uns muitos também para a condenação eterna. Por isso a necessidade para a gente ter o cuidado para que isso não venha a ser roubado de cada um de nós. Porque o mundo, a cada dia, ele quer roubar a santificação de cada um de nós. O mundo quer determinar situações, regras, para que a gente não venha mais andar em conformidade com a palavra do Senhor. Ele quer ditar aquilo pelo qual nós devemos fazer, aquilo pelo qual nós devemos, o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Quando nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o caminho pelo qual eu e você nós devemos seguir, esse caminho, minha irmã, ele é estreito, ele é apertado, e são poucos os que encontram, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E para a gente não se privar, não perder essa graça maravilhosa de Deus em cada um de nós, é necessário a gente a cada dia nos policiar, a cada dia nós nos santificarmos na presença do Senhor. Porque ainda nesse tempo que vivemos, tem como, irmãos, a gente andar em santidade, em novidade de vida, ainda nesse mundo onde a palavra diz que o mundo jaz no maligno, tem como a gente se separar e andar em sinceridade e em verdade com o Senhor. Ainda tem como. É quando a gente entende que quando nós temos a fé em Cristo Jesus, ela vai nos conduzir, ela vai nos levar à santificação em Cristo. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, crendo verdadeiramente nele, a gente vai entender que é possível sim, a gente viver em santificação nesse mundo. Os jovens que aqui estão, a palavra do Senhor vai dizer como endireitará os jovens o seu caminho, observando a palavra do Senhor. Porque não tem como, se não for pela palavra do Senhor, a gente viver em novidade de vida lá fora. A gente dá testemunho daquilo pelo qual nós temos aprendido a cada dia, aqui dentro da casa do Senhor. Tudo aquilo que a gente tem experimentado do Senhor, a gente não tem como viver isso, se não for através de Cristo, através da palavra, se não for guardado nessa rocha que é Cristo Jesus, se não tiver verdadeiramente o nosso coração voltado para Cristo Jesus. Porque o mundo está aí. As situações elas estão aí, patentes aos nossos olhos. E a cada dia as coisas vão se agravando mais e mais. Quem participou, quem viu o EBD de hoje, vai entender um pouco do que nós estamos falando acerca de santificação. Porque vai chegar um tempo, irmão, que as coisas vão estreitar de tal maneira que não vai ter como. Aí vai ser o momento da gente se decidir se a gente vive mesmo para Cristo ou não vive para Cristo Jesus. Aí a santificação, ela vai ser exigida de cada um de nós. Por isso que eu estou falando que a santificação, ela requer e muito de cada um de nós. Ela requer e muito de cada um de nós, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E a cada dia, é abrindo mão, é como um processo pelo qual nós passamos. É um dia após o outro dia.
A palavra do Senhor vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Por isso não tem como a gente abrir mão da santificação de Cristo Jesus. Não tem como abrir mão desse processo pelo qual eu e você, nós estamos ainda passando aqui nessa terra. Porque haverá sim um momento que todo esse corpo que é mortal, ele vai ser transformado num corpo imortal. Todo esse corpo que é corrupto, ele vai ser transformado num corpo incorruptível. Mas ainda estamos caminhando aqui nessa terra. Ainda estamos aqui e é necessário que a gente venha crer, que a gente venha colocar a nossa fé, que a gente venha colocar a nossa confiança em Cristo Jesus, passando por esse processo de santificação. É bem verdade que cada um tem um processo. Tem pessoas que você vê que se batizam, já começa aquela... Mas outros não, outros são mais lentos, já vão mais devagar. Irmãos, independente do meu e do seu processo, que nós estivermos passando nesses tempos agora, é tempo da gente acelerar, é tempo da gente buscar mais de Cristo, é tempo da gente verdadeiramente abrir mão das coisas do mundo, para poder acelerar esse processo de santificação em nós. É como a vereda do justo, como eu disse, é brilhando mais e mais, até esse dia ser perfeito, para cada um de nós. Então não tem como, mais uma vez eu digo, andar lá fora, seguir a Cristo Jesus, se não for em santidade. Não tem como a gente cochear em dois pensamentos. Ora eu estou dentro da casa do Senhor, ora eu estou fazendo as coisas do mundo. Ora eu estou vivendo, lendo, orando, buscando a presença do Senhor, mas daqui a pouco eu vou me afastando, eu vou me deixando. É bem verdade que há sim um esfriamento no nosso tempo. Isso é notório nos nossos olhos. Isso é notório em cada um de nós. A gente vê a dificuldade, muitas das vezes o peso que é para você estar diante da palavra do Senhor, para você dobrar o seu joelho, mas isso não é motivo para nós abandonarmos a presença do Senhor, isso não é motivo para a gente desistir da palavra do Senhor, desistir da oração do momento, não. É tempo de agora a gente começar a se esforçar na presença do Senhor, buscar verdadeiramente a ser santo, ser cortado e separado das coisas lá de fora, das coisas desse mundo, porque senão, irmãos, não tem como a gente trilhar esse caminho. Se não for dessa maneira, fica difícil da gente viver uma vida em santificação para com o nosso Senhor, e ela vai buscar de nós, como eu disse. Irmãos, uma coisa eu digo para cada um de nós, há uma necessidade, existe uma necessidade em nós de santificação. Há uma necessidade da gente exercitar tudo aquilo que a gente tem aprendido na palavra do Senhor, tudo aquilo que a gente tem experimentado, como eu já disse, para a gente poder confrontar esse mundo no qual nós vivemos. Para a gente poder confrontar esse mundo. Porque senão tudo que é colocado diante de nós, a gente vai se alimentando. A gente vai se deixando levar, e isso não é bem assim, não é dessa maneira. A gente vai deixando, e as coisas vão acontecendo no nosso meio. E são coisas pequenas, que muitas das vezes, elas vão minando, elas vão roubando de nós a santificação. Coisas que a gente muitas das vezes não percebe com nossos olhos, mas elas entram sorrateiramente na nossa vida. E aos poucos, ela vai tirando de nós a santificação. Ela vai roubando de nós. Por isso a necessidade, como eu disse, a urgência da santificação em nossas vidas. Para a gente poder confrontar tudo aquilo que tem se levantado no nosso meio. Eu lembro do meu pai, como eu já disse aqui para os irmãos, um assembleano, roxo, um homem que gostava da palavra do Senhor, que amava a palavra do Senhor, ele sempre falando comigo, para mim tomar cuidado, meu filho, toma cuidado, para que você não venha se alimentar daquilo que muitas das vezes homens, até mesmo em púlpito mesmo, eles vão falando, eles vão entregando para você, mas muitas das vezes sem estar dentro da palavra do Senhor. Você toma muito cuidado com isso. Por isso a necessidade da gente examinar as Escrituras.
Por isso a necessidade de cada dia de meditar nela, de buscar, para poder ter entendimento, para não deixar que essas coisas, elas venham roubar a nossa santificação. Esse confronto a cada dia que nós travamos lá fora, no mundo lá fora, pessoas que chegam até cada um de nós, muitas das vezes para confrontar a cada um de nós, a nossa fé, se nós somos mesmo verdadeiramente servos ou não, se a gente anda, porque a gente anda rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas, as pessoas estão só olhando, esperando um momento sequer, para poder apontar, para poder acusar a cada um de nós, porque Satanás, ele age dessa maneira, ele veio para matar, para roubar e para destruir, e o intuito dele é destruir também a minha vida e a vida de cada um de nós, ele quer nos acusar a cada instante, ele quer dizer, não, Jorge falando que é um cortado e separado do Senhor, olha lá com a vida que ele está vivendo, ele quer tão somente olhar para ver o que nós estamos fazendo a cada dia, o que nós estamos fazendo, lembra de Jó? Eu já disse aqui, mostra para cada um de nós, a reunião estava sendo feita ali, os filhos de Deus se apresentaram, a Satanás também se apresenta naquele dia, e o próprio Senhor, ele aponta para Jó, viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, santificação, e é isso também necessário, louvado seja o nome do Senhor, peça aquela toalhinha, Jesus. E é isso também importante para cada um de nós, irmãos, porque quando o Senhor olhar dos altos céus, quem ele vai olhar, o que ele vai dizer, o que ele vai poder falar de cada um de nós? Jó, ele era um homem reto diante do Senhor, era um homem que se desviava da presença do mal, um homem que buscava a cada dia a presença do Senhor, santificação. Obrigado, meu amado, glória a Deus. Santificação, é assim, irmãos, que nós devemos também estar nesses tempos de hoje, é dessa maneira que a gente deve também andar nesse mundo lá fora, na presença do Senhor, se santificando a cada dia, buscando a presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente possa, como eu disse, confrontar tudo aquilo que é ofertado a cada um de nós, tudo aquilo que é entregue, que é colocado diante de cada um de nós. Imagina se Daniel, se ele não conhecesse as escrituras do Senhor, se ele não tivesse conhecimento da palavra do Senhor, dos ensinamentos, dos feitos que Deus já tinha operado no meio do teu povo, se ele não tivesse santificado na presença do Senhor, certamente ele iria se envolver, iria se deixar levar pelas iguarias do rei que estava sendo posto diante dele, ele ia mergulhar naquilo, porque eram coisas agradáveis aos olhos, eram coisas aos nossos olhos, assim, coisas boas, mas ele conhecia, ele era cortado e separado do mundo, e ele não se deixou envolver por aquilo pelo qual estava sendo oferecido. Assim é cada um de nós também nesse tempo de hoje, assim é para mim, assim é para você também, porque se não for dessa maneira, irmãos, se não for dessa maneira, a gente vai se alimentar daquilo que tem ofertado aí fora. Como o pastor Ricardo sempre diz, uma frase que ele diz, se a gente não tiver o desejo, a fome pelas coisas do Senhor, é porque provavelmente a gente está se alimentando com as coisas do mundo. Com as coisas do mundo. Se eu não tiver o desejo, a sede, a vontade de buscar aquilo que é do Senhor, é porque provavelmente eu vou estar me alimentando com as coisas do mundo. E é dessa maneira, irmãos, que as coisas acontecem na nossa vida. Abra sua Bíblia em nome de Jesus em Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Paulo aqui, ele está escrevendo aquele povo de Éfeso, aonde lá no primeiro capítulo ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
Pode ficar você no 4, deixa eu só ler aqui para a gente entender. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve, ele dizendo, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, quando você é cortado e separado, você também é fiel ao Senhor. Você passa a ter a sua fidelidade, você passa a ser fiel ao Senhor. Você vai crer verdadeiramente no poder do Senhor. E Paulo, escrevendo a esse povo de Éfeso, ele vai dizer que a santidade, que a vida cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios, no caso, aos costumes do mundo. Aonde ele vai dizer assim para cada um de nós: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Olha para cá, em nome de Jesus. Ele está dizendo para aquele povo, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ele está dizendo para aquele povo, vocês agora são cortados e separados. Vocês são santos na presença do Senhor. O modo que você deve agora caminhar, o modo que você deve andar, não é igual dos costumes dos gentios, costumes do mundo. É como se ele dissesse isso. Você agora é santo, você agora é separado. Então abra mão daquele do seu proceder antigo, de como você andava antigamente. Agora você vai andar em novidade de vida. A sua conduta vai ser diferente daqueles pelos quais estão lá fora no mundo. Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Fala de pessoas que não têm comunhão com o Senhor, de pessoas que abriram mão da presença, dessa rocha, desse abrigo seguro que é Cristo Jesus, de pessoas que não mais querem viver em santidade. A palavra chegou a esse povo, e agora não, agora que vocês já conhecem a palavra do Senhor, que vocês se decidiram por Cristo Jesus, agora a sua modo de andar é em santidade, é na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Aqueles que não são santos, que abriram mão da presença, para eles não faz sentido estar na presença do Senhor. Eles abriram mão disso, para viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito, fazendo tudo o que seu desejo, do seu coração, tudo que lhe apraz, não fazendo a vontade do Senhor. E no 20 ele vai dizer assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ele está dizendo, é você agora se despojar do velho homem. O que o velho homem, o que a velha criatura que havia em cada um de nós, o que você e eu, o que nós fazíamos. Ontem mesmo nós estávamos ali no culto, aqui na Parque das Missões, numa praça ali fazendo um evangelismo, e foi bênção para a glória do Senhor. A gente estava ali reunido naquela praça,
algumas pessoas ali sentadas ali, ouvindo a palavra do Senhor, pessoas que estavam nas suas janelas, do lado assim, as casas, eu percebia algumas pessoas ali, ouvindo, sentadas ali na sua varanda, ouvindo a palavra do Senhor, para a glória do Senhor, e eu falava com eles, do velho homem, de como eu era, antigamente, do que eu fazia, das coisas que eu vivia lá atrás, no passado, quando eu tinha meus 35 anos de idade, daquilo pelo qual eu fazia que não agradava ao Senhor. É como o Senhor falando através dessa palavra, é você abrir mão desse velho homem. O que aquele velho homem gostava? Ele gostava de pagode, de bares, das rodas de samba. Não, agora você vai se afastar disso, porque você agora é cortado e separado desse mundo, dessas coisas. Você agora vai andar, agora não mais da mesma maneira, mas em santificação, em santidade. Assim o Senhor nos chama nessa noite, a nós abrirmos mão de tudo que nós éramos lá atrás. Passou, tudo já foi passado, e daqui para frente, a gente viver uma vida reta diante do Senhor. A gente viver uma vida reta diante do nosso Deus, ouvindo a palavra do Senhor, dando crédito à palavra do Senhor. Agora não mais vivendo coisas do mundo, mas aquilo que o Senhor tem determinado a cada um de nós. E sabemos, irmão, que muitas das vezes tem coisas que não são, a palavra do Senhor vai dizer que os mandamentos dele não são penosos a nenhum de nós. Não são penosos, mas tem coisas que muitas das vezes a gente fica pensando, protelando, mas eu vou ter que deixar, não tem que deixar. Se você quer ser de Cristo Jesus, você vai ter que abrir mão sim, para poder viver para Cristo. Porque como eu disse, não tem como, dois pensamentos, uma hora vivendo uma coisa e depois vivendo outra, não tem. Ou você é santo, ou você não é santo. Não tem meio termo. Não tem meio termo nem para mim, nem para você, nem para nenhum de nós. Sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. O Senhor nos chamou a uma vida em santidade, em retidão com a palavra do Senhor, em retidão com essa palavra que cura, que salva, que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele disse: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando eu trato o passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O verdadeiro homem, ele é criado em justiça e em santidade. É santo, é se renovando da presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, irmão, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Você não é um acaso, e ontem eu falava sobre isso, não foi isso, Renato? Ontem eu falava sobre você não é um acaso que aconteceu, que você veio a esse mundo, não. Você tem um Deus, nós temos um Deus, e Ele sonda a nossa mente, Ele sonda o nosso coração. A palavra fala quando nós semos gerados, Ele já conhecia cada um de nós, e a nossa vida estava sendo escrita num livro, e nesse livro estava dizendo para cada um de nós: sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Ele nos chama à santificação, a andar em verdade com Cristo Jesus, em sinceridade com Jesus Cristo. No 25 ele vai dizer: pelo que deixai a mentira e falar a verdade. Falava mentira no passado, você agora é cortado e separado. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele vai dizer para cada um de nós: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente vai se irar, mas a gente não vai pecar. Por quê? Nós somos cortados e separados. Nós somos santos. Nós temos um Deus que é santo. E convém que nós, que somos imagem e semelhança de Cristo Jesus, nós sejamos também santos. Por isso ele diz: irai-vos.
e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. No 27 é tremendo, ele diz: não deis lugar ao diabo. Irmãos, quando nós abrimos mão da santificação, quando nós deixamos a santificação de lado, a gente coloca num canto, de lado, não fica aí, que agora eu vou aqui fazer algo que não condiz com a palavra do Senhor, a santificação pela qual eu buscava lá atrás, agora não, agora você fica aqui no canto, que eu vou ali. É você dando ocasião para que o diabo, ele entre. É como uma brecha que a gente abre, para que Satanás, ele venha agora a operar em nossa vida. Não mais o Espírito Santo, a presença santa do Senhor em nós. Quando nós abrimos mão da santificação, a gente está dando agora lugar ao diabo. Mas a palavra diz: não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. As situações vão chegar diante de cada um de nós. Sim, elas vão chegar. Mas eu sou santo. Eu sou cortado e separado do Senhor. Eu creio no sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Eu tenho um Deus, sim, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, e ele verteu todo o seu sangue para que eu tivesse vida, e vida com abundância. Por isso eu não quero mais. Eu abri mão de tudo isso, para poder agora servir, para poder viver a Cristo Jesus, para poder agora andar em santidade, na presença do Senhor. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas uma coisa eu digo, não é impossível também. Não é impossível. Porque mais uma vez eu digo, os mandamentos do Senhor não são penosos para nenhum de nós. A decisão é nossa. A decisão é minha, a decisão é sua. De você servir ou não servir ao Senhor. De dar lugar a Deus ou então não dar lugar ao Senhor, mas dar lugar ao diabo para que ele entre na sua vida. Não dês lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia, isso aqui é tremendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, quando nós optamos, decidimos no nosso coração, servir ao Senhor, a andar em santidade, até o nosso falar, o nosso linguajar, o Senhor ele tem poder para transformar também. Por isso ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aquilo que nós temos falado, não aqui no ambiente de igreja, dentro da igreja, nas reuniões de oração, na EBD, no domingo, nos cultos no lar, nos cultos como nós tivemos ontem no evangelismo, não que nós falamos nesse ambiente, mas quando nós estamos fora desse ambiente, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou lá fora andando, quando você está no seu trabalho, na sua escola, enfim, quando você está lá fora, aquilo que você tem falado, aquilo que nós temos falado, como tem chegado no ouvido, nos ouvidos daqueles que nos ouvem. As suas palavras, elas têm produzido nessas pessoas coisas para edificar a glória do Senhor? Qual tem sido o nosso linguajar, irmãos? Quando nós estamos fora da presença do Senhor, não, fora do ambiente, aqui da igreja, no nosso convívio aqui na comunhão que nós temos com o Senhor, aqui na casa do Senhor, quando nós estamos lá fora, o que nós temos falado tem edificado pessoas ou eles têm somente matado pessoas? Porque há muitos irmãos crentes que se dizem crentes, pessoas que se dizem servas do Senhor, mas que têm um linguajar que não condiz com aquele que serve ao Senhor. Por isso Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Aquilo que eu falo,
ela tem que produzir vida naquele que ouve aquilo que eu falo. Porque a todo instante o inimigo das nossas almas, mais uma vez eu digo, ele está ali observando. Quando sai uma palavra, ele já chega, já quer nos apontar. E quantos, irmãos, têm se deixado levar pela sua fala? É santo dentro da igreja, no convívio da igreja, aqui, no momento aqui dentro do templo, seja aqui, seja numa reunião de oração, enfim, como eu disse, mas quando muitas das vezes está lá fora, a palavra, aquilo que sai da boca, não tem produzido vida naqueles pelo qual os ouve. Por isso, na semana passada, o pastor Elvis pregando aqui, ele disse que hoje você não... É difícil você ver a diferença, você distinguir ali aquele que é servo e aquele que não é servo. Porque se nós pegarmos há 30 anos atrás, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, você observar, você via a diferença das pessoas. Eu lembro de um pastor, hoje famoso, mas ele começando lá em 2005, cabelo ainda duro ainda, aquele negocinho tudo batidinho, tudo duro ainda, agora está lisinho de lado assim, escovado, aquele gel que bota, né? Está pregando em tudo quanto é lugar, fora do Brasil, mas lá atrás, em 2005, aquele homem pregando, e nisso que ele vai pregando, a filmagem, ela vai mostrando também a igreja, você via como que era a igreja, os irmãos que estavam ali dentro daquela congregação. Irmão, não tinha esse negócio de salinha de criança, não. As crianças estavam ali do lado, e muitas das mães pegavam a criança, ainda botava terno nas crianças, porque era pequenininha ainda. Quem já viu isso aqui, diga amém? Já viram? As crianças lá atrás, irmão, no passado, as crianças pequenininhas já estavam também de terno. Elas estavam ali do lado, olhando, não tinha salinha, para as crianças ficarem em salinha, para pai e mãe poder ficar, não tinha não. As crianças estavam ali aprendendo, não dentro, mas a palavra do Senhor que era pregada, tanto para o adulto, mas também para cada um deles. E a gente observava, a gente via o temor das pessoas, a gente via a reverência das pessoas, mediante a palavra do Senhor. A gente via a reverência do Senhor, a reverência das pessoas ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Não tinha essa coisa de não. Mas a gente vê como que as coisas elas vão mudando no nosso meio. As coisas vão mudando no nosso meio. E muitas dessas coisas, elas vão tomando a cada um de nós. Elas vão entrando sorrateiramente. Elas vão entrando sorrateiramente em cada um de nós. Elas vão entrando, a gente vai sem perceber. Muitas das vezes, para abrir um culto, é necessário aquele que vai abrir aqui, amém, igreja, amém? Irmãos, não tem que haver isso no nosso meio. Sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Irmãos, quando nós entramos aqui por aquelas portas ali, quando nós passamos por aquelas portas ali, não é um ambiente qualquer que nós estamos entrando agora, não. Nós estamos entrando num lugar, num pedaço do céu, que você pode dizer isso nessa noite. Aqui é a embaixada do céu, aqui é um pedaço do céu, e o dono dessa casa, antes de eu e você, de nós chegarmos aqui, ele já está presente aqui nesse lugar. Eu lembro de certa vez, a gente fez uma reunião aqui com o pastor, na hora de ir embora, eu não sei onde eu tinha colocado o cadeado dali, e eu preocupado, não, cadê o cadeado, pastor? Tem que achar o cadeado, vai colocar no lugar. O pastor falou, não esquenta não, o dono daqui, ele não dorme não, ele fica acordado direto, ele não dorme. Mas quando ele falou o dono daqui, eu pensei que era o japonês, que colocou isso aqui. Mas depois aquilo veio na minha mente, eu falei, não, é o Senhor. É Ele, irmãos. Quando eu entro aqui por aquelas portas, quando você entra, Ele já está aqui presente no nosso meio.
Por isso é necessário a reverência, a adoração ao Senhor. Não é preciso o obreiro, o diácono, seja quem for, abrir o culto aqui nessa casa, chegar e pedir a sua atenção, não. A atenção já tem que dar não ao que está abrindo, mas ao Senhor que já está presente aqui no nosso meio. A Ele, porque a casa é dele, os filhos são deles. A palavra que vai ser ministrada é dele, que é ministrada é dele. Os louvores que serão entoados é para ele, para a glória e honra do seu nome. Não é para o homem, não é para pastor, não é para obreiro, não é para diácono, não é para agradar o ouvido daquele, hoje eu queria ouvir aquele louvor. Não, quem tem que ouvir é o Senhor, porque é para ele. Ele é o Todo-Poderoso. É ele que está acima de tudo e acima de todos. Cristo Jesus. Por isso eu estou falando dessa reverência. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover e edificar, para que dê graça aos que ouvem. E um texto tremendo no 30, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós entramos e agimos dessa maneira, não com reverência, mas falando muitas das vezes, é o Espírito Santo que fica triste. É o Espírito Santo do Senhor, ele se entristece. Quando nós deixamos de lado, mais uma vez eu digo, a santidade de lado, a gente está abrindo mão dessa presença do Espírito Santo de Deus e entristece o Espírito Santo de Deus. Somos sim templo, morada do Espírito Santo, mas sabemos que esse Espírito que é santo, ele não habita em templos sujos. É necessário santificação. É necessário abrir mão de tudo para servir a Cristo Jesus. No capítulo de número 5, ainda de Efésios, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Louvado seja o nome do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus. É quando alguma situação chegar diante de cada um de nós, a gente parar e pensar: pô, será que o meu Senhor iria fazer isso? Pensa, irmãos. A gente tem que criar mecanismo de defesa para cada um de nós. A gente tem que confrontar verdadeiramente, muitas das vezes, a nossa carne, o nosso desejo. Confrontar com o quê? Com a palavra do Senhor. Será que tem que fazer essa pergunta em cada um de nós? Porque senão a gente vai se deixando levar. A gente vai fazendo, vai pulando, e vai fazendo. Seja santo, porque santo é aquele que vos chamou. Deus nos chama à santificação. Como eu disse, a santificação, ele requer muito de nós. E ele requer de nós também a participação. É necessário eu e você, a gente participar desse processo. É necessário haver em cada um de nós o desejo pela santificação. A gente se consagrar verdadeiramente a Deus. Consagrar a Ele, ao Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tem que arder em nós o desejo pela consagração, por se consagrar ao Senhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Abrindo mão, se consagrando ao Senhor, desejando cada dia mais a santificação, sem a qual nós lemos, ninguém verá o Senhor. 1 Pedro, capítulo número 2, vai dizer assim, como se consagrar ao Senhor, como ter esse desejo. Ele vai dizer assim no capítulo de número 2 de 1 Pedro: deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Se é que já provastes
que o Senhor é bendito, é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, louvado seja o nome do Senhor, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, aleluia, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais, santificação, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É desejando, é se consagrando ao Senhor, é deixando as coisas que passaram de lado, as coisas que outrora nós fazíamos, abandonar tudo isso, para poder agora viver na presença do Senhor. Na presença do Senhor. É verdadeiramente se separar do mundo lá fora. Olha que o Salmo 1 vai dizer, bem conhecido de cada um de nós, mas para que não fique na minha palavra, vamos ler. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É cortado ou não é separado do mundo? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o santo na presença do Senhor. Tudo o que fizer, prosperará. Ah, mas eu passei por uma luta. Sim, no mundo tereis aflições. Mas você está vivendo, está fazendo com que, buscando a santificação para viver uma vida, para ser um bem-aventurado na presença do Senhor. Não buscando conselho em pessoas do mundo, não. Nem se assentando na roda dos escarnecedores. Não, não é dessa maneira. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Eu lembro no começo da minha caminhada, 36 anos, foi quando eu me batizei, ainda lá na Igreja Batista. Eu achava que o fato de eu agora estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, ter se batizado, o fato de eu estar junto daquele mesmo ciclo de amizade pelo qual eu andava, eu estava junto com os irmãos naquela roda de pagode ali, o fato de eu estar ali junto, eu poderia levar a cada um deles também a presença do Senhor. Eu achava que o fato de eu estar ali, não bebia mais, mas eu estava ali junto. Eu lembro que embaixo, assim, eu moro mais em cima, na parte de baixo, assim, tinha um pessoal ali, ficava ali, às vezes, dia de sábado de manhã, e eles ficavam ali, eles bebendo, pegavam, tocavam negócio de pagode, aquelas coisas todas, e eu já na presença do Senhor. Preste atenção. Eu já na presença do Senhor. Eu falei, não, tem que, pensando comigo, eu tenho que mudar, Diego, esse pessoal. Aí vai eu, estou junto lá no pagode. Só que eu não estou mais, né? Mas aí eu pegava um refrigerante, bebia, e às vezes ficava quase até a tarde junto com cada um deles ali. E às vezes ainda cantarolava ainda um bocadinho do pagode ainda. Eu vou mudar quem com essa situação? Eu não tenho como mudar ninguém, irmãos. Aí daqui a pouco pegava um instrumento e me dava na minha mão, eu devagarinho já ia. Aonde eu vou mudar? Não tem como, irmãos. Por isso que o Salmo diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas eu não sabia disso. Eu me batizei sim, mas era isso, a leitura da palavra, ela não era uma constância na minha vida, não era.
Eu glorifico o nome do Senhor por aquele CD. Eu não sei se tem alguns irmãos aqui que conheceram na época do CD, das mensagens que eram entregues na igreja, pelo pastor. Eu lembro que o meu cunhado, ele chegava lá com a sua caixinha de som, botava aquele CD e começava o pastor Elvis pregando, e trono branco, aquela coisa toda. Eu falei, já vem Fernando de novo. Mas foi através daquele CD, irmão, de mensagem, que eu pude entender que é muito mais daquilo que eu pensava atrás, que eu imaginava, que eu mesmo tendo na casa do Senhor, ter se batizado, eu podia ainda ficar vivendo as mesmas coisas que eu vivia. Ah, pastor, você está dizendo para mim que eu tenho que abandonar todo mundo? Não, eu não estou dizendo isso de maneira alguma. Você não é para abandonar ninguém, porque se não for assim, a gente vai abandonar a nossa família quase toda. Não, não é isso. Mas você não pode se deter ali no meio, fazer as mesmas coisas pelas quais eles estão fazendo. Por quê? Porque você é cortado e separado. Você agora é santo. Você anda na presença do Senhor. Você agora tem que dar testemunho daquilo pelo qual você foi alcançado, daquilo pelo qual você é aprendido. Você tem que dar testemunho. Aquilo que sai da sua boca não é mais palavra torpe, é palavra para dar vida àqueles que o ouvem. Não é palavra para você continuar fazendo a mesma coisa, pegar e tocar. Não, não é isso. Agora é uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é novo, você é uma nova criatura na mão do Senhor. Então é não andar na roda dos escarnecedores, é ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar nela. É nela, de dia e de noite, porque assim, dessa maneira, o que você fizer, prosperará. A sua casa, o Senhor vai guardar a sua casa. Ah, nunca mais vai vir dificuldade? Não vai vir, mas a diferença é que agora a gente tem Cristo Jesus na nossa vida. A gente tem Cristo, e Ele vai dando a direção para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, como eu disse, o desejo ardente, a gente se consagrar ao Senhor, a gente se separar do mundo, como eu lembro no Salmo, e a gente também mortificar pelo Espírito os desejos pecaminosos da nossa carne. É a gente matar essa carne a cada dia. Porque sabemos que há um combate, há uma luta do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. E aquele pelo qual nós alimentamos, nós aprendemos isso aqui, é esse que vai prevalecer em nossas vidas. Se a gente alimentar a nossa carne, a gente vai fazer somente a vontade da carne. A gente vai se deixando levar e vai fazendo. É um programa aqui, é uma coisa ali, outra aqui, e a gente vai levando. A gente vai levando. Agora, quando a gente alimenta o Espírito Santo, quando a gente alimenta o nosso Espírito, é Ele que vai prevalecer em cada um de nós. É andar verdadeiramente em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É uma decisão que nós vamos tomar. É uma decisão que cada um de nós, uma escolha de vida, como o varão falou aqui, Juan, é Juan seu nome? Ele falou na sexta-feira aqui, no culto. É uma escolha de vida que nós vamos viver daqui para frente agora. De estar ou não estar na presença do Senhor. De querer ou não querer a presença do Senhor. É verdadeiramente mortificar o nosso corpo, a nossa carne, e viver para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer, em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade do Senhor. Quando nós decidimos a nossa vida ser santo, a gente experimenta qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Mas quando nós andamos de qualquer maneira, fica difícil da gente experimentar isso. Torna-se difícil a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Porque Ele diz, sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Ele é santo, irmãos, e requer de nós que nós sejamos também santos. E no capítulo 8 de Romanos, no versículo 11, vai dizer assim, ó, e se o Espírito que daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Irmãos, vocês são filhos, nós somos filhos de Deus. Então é como filhos que nós devemos andar nessa terra. É mortificando verdadeiramente o nosso corpo. O pecado que tão de perto nos rodeia. Abrindo mão de tudo isso, para poder agora viver para Cristo Jesus. Isso vai requerer de nós a santificação. Vai requerer de cada um de nós a mortificação do nosso corpo. E uma coisa que é importante também para os nossos dias, porque como eu disse, a gente, nesses tempos de hoje, a gente não distingue muito o crente do não crente. Uma coisa é que a santificação, ela vai requerer em nós também, até mesmo, nós falamos do nosso falar, do nosso pronunciar as palavras, mas uma coisa também é na nossa vestimenta. Até nisso, a santificação, ela vai requerer mudança em cada um de nós. Há muitos crentes que hoje, eu já disse aqui de cabelo, graças a Deus, Deus tirou o meu antes. O cabelo é pintado, não é da mesma maneira, mas crente. Como eu disse, a calça, mais uma vez eu digo, ela tem aquele rasgado aqui no joelho, às vezes em cima da coxa, mas crente na presença do Senhor. A roupa do homem, do varão, a camisa, ela é apertadinha, mostrando o seu corpo, os seus bíceps. A calça de hoje em dia, então, Luan, é aquele negócio arrochado, apertado. Aí eu voltando novamente na mensagem que eu ouvi, lá em 2005, desse pastor, como eu disse, quando você olhava assim a assembleia, a igreja, as pessoas, a maioria delas, tudo de terno. Eu não estou dizendo para você botar terno não, irmão, me entenda. Mas as pessoas andavam dessa maneira. Porque eles estavam indo para a casa do Senhor. Eles estavam indo para a casa do Senhor. As pessoas tudo, como eu disse, as mães pegavam os filhos, botavam também. As mulheres com seus trajes. Eu lembro de uma vez, uma pregação do pastor Juarez, a gente vê na internet. A moça, ele falando na pregação, que a moça sentada na frente aqui, ó. E ele está esperando a vez dele ali para poder ministrar a palavra do Senhor, que lá tem aquelas cadeiras para o pessoal sentar, aquela coisa toda. E ele ali sentado, e ele orando ao Senhor. Senhor, será que ninguém vai falar nada não, meu Deus? Será que ninguém vai falar? A moça sentada ali, que a saia hoje, ele bota até saia, mas a saia é aquele negócio justinho, apertadinho, e sentado logo na frente ali, e as coisas meio parecendo. E ele falou que ele sentado ali, ele orando, meu Deus, ninguém vai falar nada não, que não sei o quê. E chegando a vez dele pregar, é dessa maneira, irmãos. Ele falando, de graças a Deus que quando eu fui, ela já tinha saído para beber água, sei lá o que foi, porque ele falando, se está ali, eu ia falar. É necessário, irmãos, até mesmo na nossa vestimenta, nós servimos ao Senhor também, com a nossa vestimenta, a postura de como nós vamos nos apresentar diante do Senhor.
Eu lembro de um testemunho que a minha esposa falando que ela viu na internet de uma senhora, a moça na madrugada, uma moça decente, não dormindo com a roupa decente, ela ouvia aquela voz no seu ouvido, o Senhor falando, dizendo para ela, para que ela se vestisse, e olha que ela dizendo no testemunho, que ela não estava com essas roupas de Anitta dormindo não, uma roupa decente, de uma serva do Senhor. Ainda assim, o Senhor virando para ela, dizendo para ela no ouvido dela, não, se coloca, se põe vestimenta, né, que eu quero falar contigo. Até no momento de eu e você, de nós orarmos, seja na madrugada, seja o momento da hora que for, não é de qualquer maneira, irmãos. De repente você está em casa a gente fica mais à vontade, não é verdade? Eu não gosto de ficar sem camisa, no máximo quando eu coloco dentro de casa é uma camiseta que eu não gosto, é comigo, eu não gosto de colocar, mas se a gente vai estar diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Nós estamos diante do Deus santo. Então eu vou também me colocar a minha vestimenta de acordo para eu poder estar ali diante do meu Senhor. Ah, mas eu estou dentro de casa. Não. Mas Deus está vendo. O principal Ele está vendo. Então até nisso, na nossa vestimenta, seja dentro da nossa casa orando, principalmente quando nós estamos fora, aqui na igreja, no nosso dia a dia, porque senão a gente vai andar com as mesmas roupas que o mundo ele tem colocado lá para a gente usar, até na vestimenta. A santificação ela requer em nós também, na nossa vestimenta. É necessário a gente se portar, se pôr decentemente diante do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, porque Ele é santo, e convém que os que chegam a Ele sejam santos também. Sabemos que não é fácil, mas é necessário, irmãos, é necessário a gente buscar a santificação em Cristo Jesus, é necessário eu e você, a gente abrir mão desse mundo lá fora, e entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu quero verdadeiramente ser, sim, cortado e separado desse mundo. Eu quero dar testemunho daquilo pelo qual o Senhor tem feito na minha vida, das maravilhas que o Senhor tem operado, das lutas também, da dificuldade, mas eu quero dar testemunho daquilo pelo qual eu tenho vivido, eu tenho aprendido no Senhor. Eu quero ser santo, eu quero ser cortado e separado desse mundo, porque do contrário, a gente vai andar da mesma maneira que o mundo vai andando, e as lutas elas estão para acontecer, as dificuldades elas estão por vir, se a gente não tiver alicerçado nessa palavra, se a gente não tiver a cada dia buscando mais e mais a santificação, a gente vai ser levado como muitos lá fora, como muitos que estão aí fora, estão somente andando para lá e para cá, mas nós não, nós somos cortados e separados desse mundo. O sangue precioso de Cristo, Ele nos lava de todo o pecado. É pela aquele sangue vertido na cruz de Cristo Jesus. É por aquele sangue que nós fomos lavados, separados desse mundo. Através daquele sacrifício foi aberta uma porta de salvação para cada um de nós. E aquele que decidir no seu coração entrar por essa porta, o Senhor, Ele tem poder de transformar a nossa vida, de nos santificar na presença do Senhor, de nos santificar na presença do Senhor, de tornar nova todas as coisas.
é andar na luz de Cristo Jesus, é andar na presença do Senhor. 1 de João vai dizer assim, ó, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como na luz Cristo, Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Foi para nos libertar, foi para nos salvar que Cristo veio a esse mundo. Através do seu sangue nós somos salvos. Através da palavra do Senhor é que nós somos salvos. Dessa palavra, desse manual de vida para cada um de nós, que é a palavra do Senhor. João 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão Delfim, faz favor, chega para cá o grupo de louvor. É a cada dia nos santificando na presença do Senhor, abrindo mão desse mundo, para agora, daqui para frente, viver em novidade de vida, viver em comunhão uns com os outros, crendo verdadeiramente que Cristo, Ele tem poder para mudar a nossa vida, para nos santificar na tua presença. Sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ele nos chama nessa noite, nesse dia, a vivermos uma vida em santidade, na presença do Senhor. E para nós concluirmos aqui, louvado seja o nome do Senhor. A santificação, como nós falamos aqui, ela vai exigir de cada um de nós. Grave isso. Ela vai exigir de cada um de nós separação. Louvado seja o nome do Senhor. Consagração. Disposição, irmãos. Porque muitas vezes dizemos que somos santos, mas não temos disposição para fazer as coisas do Senhor. Ela vai requerer de nós a disposição também. Louvado seja o nome do Senhor. Esforço. A gente se esforçar para poder estar na presença do Senhor, para poder viver as maravilhas do Senhor. E esse processo pelo qual eu falei, nós falamos aqui no começo, esse processo de santificação, ele deve ser em cada um de nós um processo contínuo e progressivo. É a cada dia buscando a presença do Senhor. Não tem como a gente estacionar, parar. Não. O verbo ser, você, como vai no verbo sede, é ser hoje, amanhã e é daqui para frente. Não é só hoje. Ser santo só hoje, ser santo só aqui dentro da igreja, ser santo só quando está aqui entre os irmãos, não, é a cada dia. Sede santo, é ser hoje, amanhã e assim progressivamente, continuamente. Como nós falamos, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Então é sendo santo, é buscando ao Senhor, é se consagrando a Ele, é abrindo mão, é se colocando verdadeiramente à disposição, se esforçando para poder estar na presença do Senhor, porque somente assim a gente vai se tornar, como esse louvor que nós vamos entoar agora da harpa cristã, alvo mais que a neve. Somente dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Louvor de número 39 da harpa cristã.